nós não aprendemos, nós não entendemos o quanto as emoções afetam a nossa vida, tá? Por quê? Porque a gente enxerga o corpo como uma máquina. Isso é uma visão extremamente reducionista do corpo, porque o corpo ele é totalmente interligado. O corpo, ele não é um carro simplesmente que você liga e ele funciona. O corpo, ele tem uma inteligência. Ele funciona com base em uma inteligência. As células têm inteligência, tá? Tem a teoria da memória celular que fala isso, gente. Para vocês terem noção, essa teoria, ela é extremamente profunda porque como é que ela foi descoberta? Através de transplantes. As pessoas que recebiam os órgãos dos outros começavam a ter sentimentos, vontades diferentes depois dos transplantes. Ah, eu tenho o coração da outra pessoa, eu tenho, enfim, o outro órgão da outra pessoa, e depois que eu passei por esse transplante, comecei a ter vontades. E depois começaram a observar que as vontades que as pessoas que estavam transplantadas tinham eram os mesmos hábitos e sentimentos daqueles que elas tinham recebido os órgãos. Ou seja, quando você recebe uma célula, quando você está falando de célula, você está falando de hábitos, emoções. E isso tudo é muito recente. E o que que acontece? A gente acha que é só isso, que as minhas células não sabem nada, que a memória celular não existe, e que eu passei por um trauma, que eu passei por um acidente, que eu passei por feridas, eu passei por sofrimentos, por lutos, por abortos, por relacionamentos tóxicos, e as minhas células são leves e saltitantes. Não é bem assim. Isso tudo fica guardado, armazenado, memória celular, ok? E o que que acontece? Nós não aprendemos como lidar com as emoções. Como é que funcionava na sua casa quando você era criança? Você começava a chorar. Primeira coisa, para quieta, a menina tá gritando, vai ficar de castigo. Duas estratégias geralmente acontecem. Ou para quieta, a ameaça vai ficar de castigo, vai apanhar. Ou, ai, toma esse bonequinho. Hoje em dia toma esse celular, a criança para de chorar. Ou eu me distraio para não sentir, ou eu sou ameaçada e coagida a não sentir. Porque os adultos e adultas, pais, mães, cuidadores, também não sabiam como lidar com as emoções. Então, o que que a gente acabou fazendo? Reprimindo. E aí é o que eu falo de colocar embaixo do tapete. Porque a gente vem carregando dores, feridas emocionais desde muito cedo nas nossas vidas. E essas feridas emocionais, elas se tornam padrões de comportamento, padrões de pensamento, crenças do que eu tenho que ser ou do que eu não posso ser, do que eu tenho que sentir ou não posso sentir, do adequado e inadequado. E você vai criando máscaras para sobreviver. Isso aconteceu comigo, com você, com todo mundo, tá? Isto é um mecanismo de sobrevivência que nós temos. Só que, né? Mas, porém, o que que acontece? Ao longo do tempo, toda essa repressão emocional, esse distanciamento do que você realmente sente, vai fazer com que você esteja num estado de contração, de retração, de medo. Eu não posso mostrar realmente a minha tristeza, a minha raiva, a minha ansiedade, a minha culpa. Eu preciso buscar subterfúgios, eu preciso buscar fugas para não ter que lidar. É ou não é?
Então a gente aprende muito cedo a fugir de nós mesmos. Seja assistindo TV, seja ficando dependente de outras pessoas, seja de muitas formas e muitas compulsões e vícios que a gente tem por aí. E o que que vai acontecer? No meio dessa história toda, existiu um médico, um psiquiatra, um pesquisador, um escritor, professor norte-americano, chamado David Hawkins. Alguém aí já ouviu falar de David Hawkins? Comenta aqui pra mim. David Hawkins foi um professor, um pesquisador que fez o seguinte: ele estudou a vibração. Olha que pessoa visionária, tá? Por quê? Porque quando a gente tá falando de célula, e eu acho que é muito importante que vocês tenham essa concepção, quando a gente tá falando de célula, a gente tá falando também de moléculas. E as moléculas são formadas por elétrons, prótons, nêutrons, que são formados, ou tem teorias diferentes, né? Ou das cordas, ou outras teorias. Mas o que que isso quer dizer, Cássia? Que se a gente vai profundo num microscópio que praticamente, que acredito que não exista, se você vai colocando zoom nesse microscópio, você vai ver que tudo é energia. Porque os elétrons, prótons e nêutrons que formam as moléculas, que formam as células, que formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam o seu corpo, no fundo, lá na menor partícula, são energia. Ou seja, David Hawkins percebeu que emoções têm vibração, são onda, e que podem ser medidas. Então ele dedicou a vida dele a estudar a escala das emoções. E ele percebeu que existem dois tipos de emoções: as de expansão e as de contração. Quem estava aqui nas aulas anteriores sabe que eu falei dos dois movimentos que a gente tem na vida, ou o da vida ou o da morte. Dois caminhos, ou eu tô indo pro mais, ou pro menos, ou pra vida ou pra morte. Expansão, vida, contração, morte. E aí, o que que ele fez? Ele mapeou, classificou as diferentes frequências vibratórias das emoções humanas. E ele fez um modelo, ele propôs um modelo que é os níveis, as frequências que podem ser classificadas numa escala de 0 a 1000, para fins didáticos, certo? E quanto mais elevada uma emoção, quanto mais expandida a emoção, maior a capacidade que ela tem de influenciar o campo, o todo. Então você vai ver muitas vezes na vida, e você já deve ter percebido isso, porque a gente percebe. A gente vê situações, as seguintes situações. Aquela pessoa que é alto astral, que é feliz, que tá pra cima, tudo dá certo na vida dela. É aquela pessoa que nasceu quase que você diz, não é possível, gente. Essa pessoa é feliz, é saudável, prospera, dá tudo certo na vida dessa criatura. Ou a gente vê o contrário, que é esta pessoa que está em dor, que está em sofrimento, tá doente, tá com escassez financeira, dá problema na casa, o carro quebra, o celular cai no chão e racha a tela, umas coisas assim. É ou não é? Ou seja, contração, expansão. Aí vocês vão começar a me perguntar assim: perfeito, eu entendi. Eu estou em contração. Porque eu passei por muitas coisas na minha vida que fizeram com que eu ficasse num estado de contração. E eu tenho medo, eu tenho culpa, eu tenho vergonha, eu tenho raiva.
deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos conteúdos que sempre estão sendo liberados aqui.